Olá, muito boa tarde. Estamos dando início ao nosso programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 22 de agosto de 2021, na nossa série Encontros com a Paz, quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Antes mesmo de darmos início ao nosso estudo da tarde, desejo que todos estejam em paz, com saúde e alegria em seus corações, juntamente de seu lar e de todos os seus familiares. O capítulo que vamos abordar nesta tarde é o capítulo 6, que tem como título Valei-vos da Luz. E Emmanuel coloca, no início do capítulo, uma passagem de João, palavras de Jesus, escrito por João, no capítulo 12, versículo 35. Então, Jesus está em João, capítulo 12, versículo 35. E Jesus nos fala: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus, João, capítulo 12, versículo 35. E aí Emmanuel nos fala: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Então, nesses dois primeiros parágrafos, Emmanuel faz aí uma menção ao homem de meditação, onde ele tem a possibilidade de se deparar com dois pensamentos muito divinos e muito significativos para a sua vida e para o seu caminho. Primeiro, a questão dos dias que se foram, ou seja, aquilo que ficou para trás, e aquilo que lhe acena no porvir, ou seja, aquilo que nos espera daqui para frente. Mas ele relembra neste pequeno trecho que, examinando os tesouros do presente, é que o homem descobrirá suas oportunidades preciosas. Então, é claro, é muito importante, muito significativo para todos nós conhecermos um pouco daquilo que fez parte do nosso passado. Através das nossas ações e atitudes atuais, através daquelas virtudes e dos erros que, porventura, ainda carregamos no presente, dá para termos uma noção dos nossos comprometimentos em dias passados, como também temos a possibilidade de observar qual é a bagagem positiva que trouxemos desses dias que se foram. E muitas vezes ficamos a admirar o futuro sem termos a certeza se vamos poder usufruir de todo esse momento que ainda está distante, sem entender e compreender se verdadeiramente teremos a possibilidade de vivenciar aquilo que planejamos, aquilo que objetivamos e aquilo que sonhamos nos dias futuros. Porque, na realidade, nós não conseguimos nem mesmo entender e compreender e ter uma ideia do que nos espera daqui uma hora, daqui um dia, quanto mais daqui um ano, daqui 5 anos. Então, Emmanuel fala que
examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Ou seja, quando nós paramos e olhamos para este momento presente da qual estamos vivendo, é que vamos encontrar os verdadeiros tesouros da nossa vida. O trabalho, a família, a sociedade, o templo religioso, as tarefas que realizamos em favor daqueles nossos irmãos que comungam e dividem conosco a nossa vida atual. O presente é, sem sombra de dúvida, o momento mais importante e mais significativo da nossa caminhada. Olhemos, por exemplo, para este momento em que aqui nos encontramos para falar um pouco dos ensinamentos de Jesus. Estamos aí dividindo experiências. Alguém está falando e outras pessoas estão ouvindo. E é claro, para nós que estamos falando, somos o primeiro a receber a lição, aquele que deverá cultivá-la no dia a dia deste presente. E para aqueles que estão ouvindo, farão dela um momento de meditação, de reflexão, para que também possam trabalhar e fazer deste momento, deste presente, um ensinamento para os seus dias futuros ou para as suas horas futuras. Ele continua dizendo: no futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto, no pretérito, se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão esta, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. Então, ele deixa aí uma frase muito interessante. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados e das experiências mal vividas. Então, é uma análise muito mais profunda que nós realizamos conosco mesmo nesse sentido. Ou seja, nós, ao analisarmos o futuro e crendo na imortalidade, sabemos perfeitamente que teremos a possibilidade de realizar algo de melhor, de fazermos algo de bom, mediante o trabalho que estamos aqui efetuando no presente. E, quando olhamos para o pretérito, muitas das vezes nós enxergamos os erros, como ele fala, as trevas da ignorância e as experiências que muitas vezes foram mal vividas. E é muito interessante quando ele diz: esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem. Olha que afirmativa importante. Ou seja, ele fala que uma grande maioria das pessoas que estão no planeta estão ainda convivendo com esse pretérito repleto de erros, de falhas e de experiências mal vividas. E que é importante revalorizar os recursos em mão. Então, todos nós temos aí os nossos comprometimentos com o passado.
Isso não significa dizer que nós vamos nos sentar em uma cadeira ali na varanda e ficarmos chorando, arrependidos, pensando no que talvez fizemos a este amigo, a aquela pessoa, a alguém da nossa família, a um companheiro de trabalho, às pessoas que estão conosco no convívio da sociedade. Tentar ficar decifrando quais são os erros mais marcantes da nossa vida em determinada encarnação. O próprio Emmanuel, numa outra mensagem, ele nos fala que não devemos remexer no nosso passado, não devemos fustigar o nosso passado, porque muitas vezes vamos nos deparar com traumas psicológicos e emocionais muito fortes e muito grandes, e que não valem a pena serem revividos por nós. O importante é entender, segundo ele, nesse trecho final, que o momento presente, mediante as ferramentas que nos foram ofertadas nesta atual encarnação, que nós revalorizemos a oportunidade que estamos tendo. Erramos, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós, como eu disse anteriormente, temos aí os nossos comprometimentos, mas isso não significa que ficaremos à mercê da bênção e da misericórdia de Deus. Pelo contrário, se Ele nos concedeu a oportunidade do reencarne, se Ele nos concedeu a oportunidade da família, do trabalho, do estudo, da religião, de termos, por exemplo, ao nosso favor a doutrina espírita, que nos abre e nos clareia a mente a ponto de entendermos um pouco mais além do que o normal, é porque então nós temos sim a possibilidade de trabalhar essa revalorização da vida através das oportunidades que nos são concedidas. Ele continua dizendo: a vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. A vida humana, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Então, nós temos as oportunidades que nos são efetivamente importantes neste momento reencarnatório. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Nós temos exclusivamente aquilo que precisamos para buscarmos a nossa ascensão justa, porque ao fazermos a nossa programação junto com os benfeitores espirituais, as ferramentas nos são oferecidas. Não há uma ferramenta a mais ou a menos. São as ferramentas precisas, oportunas e necessárias para este presente que estamos vivendo. Então, por isso que ele nos pede uma revalorização das nossas oportunidades. Revalorizar a nossa família, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa religiosidade, revalorizar as nossas virtudes, as nossas capacidades intelectuais, aquilo que temos de melhor para oferecer aos outros. Cada um de nós traz aí uma bagagem diferente reencarnatória. E essa bagagem, ela serve exclusivamente para nós, não para os outros. Ela é nossa, exclusivamente nossa. E nós temos que abrir a nossa bagagem, ver as ferramentas que temos em mãos e usá-las e abusá-las, se assim for necessário,
para que a nossa ascensão justa seja de conformidade com aquilo que precisamos, como também de amparo e de ajuda àqueles que estão próximos de nós. Ele segue dizendo: nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Olha que bonito. Nesse abençoado ensejo, ou seja, de abrir a bagagem, ver as ferramentas que temos e usá-las da melhor maneira possível no presente, é possível, ele diz, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Olha os benefícios que Emmanuel nos mostra no trabalho de bem utilizar-se da ferramenta que temos, ou das ferramentas que temos. Resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se. 8 benefícios. 8 benefícios que podemos adquirir na caminhada do presente, em busca daquele futuro de luz e de ascensão ao Senhor, simplesmente na boa utilização das ferramentas que nos foram oferecidas. Parece algo muito difícil, mas se formos analisar de forma racional, veremos que é até bem simples, porque depende muito da nossa conduta perante a vida e da nossa conduta perante as pessoas, e da nossa conduta perante aquela mala, aquela caixa de ferramentas que trouxemos conosco no momento do reencarno. Ele segue dizendo: refleti na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse Jesus. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. E é importante que a luz é talvez a ferramenta mais importante na nossa bagagem, na nossa caixa de ferramentas. E por que essa luz é a mais importante? Porque a luz, ela nos possibilita raciocinar, ela nos possibilita sentir, ela nos possibilita falar e agir dentro de um processo de equilíbrio mediante os ensinamentos do próprio Jesus. Então, quando Jesus fala, andai enquanto tendes a luz, é a mesma coisa que dizer para nós, olha, ande de maneira correta, viva de maneira harmoniosa, seja feliz enquanto está na luz, enquanto você tem a luz. Se vou caminhar por uma floresta escura e ali não tenho sequer um lampião ou uma vela para iluminar o meu caminho, com certeza, terei muitas dificuldades de locomoção e ficarei à mercê dos perigos que o próprio local poderá me oferecer. Mas se na minha bagagem tem um lampião, ou simplesmente uma vela e uma caixa de fósforo para que possa acendê-la, e com isso iluminar o meu caminho, poderei transpor essa floresta com mais tranquilidade. E mesmo que algum perigo venha a me ameaçar, eu terei possibilidade de me proteger
de me resguardar deste perigo. Querendo ou não, todos nós temos uma luz, porque nós somos energia pura. Eu, espírito, sou essa energia maravilhosa de Deus, que me faço presente através de um corpo físico e material para que possa cumprir a minha tarefa e cumprir a minha obrigação. Então, nós temos luz, sim. Todos nós trazemos essa luz na nossa bagagem, na nossa caixa de ferramentas. Então, Jesus fala, andai enquanto tendes a luz. Então, é a mesma historinha da floresta. Se tenho somente uma vela, eu devo andar rapidamente antes que a vela acabe, para que, andando um pouco mais rápido e fazendo o melhor caminho, ao transpor totalmente a floresta, quem sabe ainda terei um pouco de vela carregando em minhas mãos. Se andar devagar e ficar à mercê das coisas que estão ali no meio da floresta, de repente a vela se apagará, se findará, e eu não terei ainda transposto todo aquele percurso no meio daquela floresta. Então, é como se fosse essa mesma comparação. Estou tendo uma oportunidade reencarnatória, trago uma caixa de ferramentas, trago uma bagagem de ferramentas maravilhosas e tenho dentro de mim uma luz, que é a minha luz. Não importa se essa luz é muito grande, muito média ou muito pequena, isso não importa. O que importa é o que eu estou fazendo do meu presente, me utilizando dessas ferramentas e me utilizando dessa luz para que eu possa ascender ao encontro de Jesus, ao encontro da minha própria evolução e do meu próprio crescimento. Ele diz, aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Ou seja, como usar essas ferramentas? Como usar esses benefícios? Como usar essa luz? No trabalho edificante. Ocupando-nos com coisas que nos sejam úteis, com coisas que nos sejam agradáveis. Cuide do seu jardim, cuide do vaso da sua plantinha, cuide bem do seu animal de estimação. Se você confecciona roupinhas para dar aos pobres, procure fazê-las da melhor forma possível. Incentive outras pessoas a compartilharem com você desse trabalho. Se você é um bom profissional dentro da sua área de ação, faça esse serviço da melhor forma possível. Ensine, incentive aqueles que estão ao seu redor. Enfim, faça da dádiva que Deus lhe deu, da dádiva que a oportunidade presente está lhe oferecendo, algo que seja edificante para você e para o próximo. Não permita que o seu coração e a sua mente estejam voltadas simplesmente na escuridão, na tristeza, na mágoa, nos ressentimentos do passado ou em ideias e objetivos futuros que nós nem sabemos se poderemos vivenciá-los. Se concentre no presente e faça desse momento e do agora o momento mais importante da sua vida. Afastai-vos da condição inferior e adquirindo mais alto entendimento. Olha que bonito. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Como é que nós nos afastamos da inferioridade? Aumentando a carga de combustão da nossa luz. E como é que nós aumentamos a carga de combustão da nossa luz? Simplesmente através do entendimento das coisas que cercam a nossa vida. E aí, outra pergunta. Como é que nós adquirimos este entendimento?
estudando. Estudando a nós próprios em primeiro lugar. E estudando aos grandes mestres, aos grandes espíritos que passaram pela Terra, trazendo a sua mensagem de luz, de amor e de esperança. Lembrando que o grande mestre, o primeiro e o principal, é Jesus. Os outros são aqueles mestres na área em que dominam, trazendo aí a sua visão, o seu sentimento, o seu estudo perante determinado assunto relacionado à vida do ser humano. Então ele diz: afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Então, se você ainda carrega um erro dentro de você, seja ele de que natureza for, procure se afastar dele. Procure andar na contramão desse próprio erro. Procure ir no caminho contrário de onde ele está. Porque você sabe muito bem que ele não lhe faz bem, que ele não lhe traz benefícios, que ele não lhe traz a combustão necessária para que a sua luz cresça, progrida, melhore e se desenvolva. Então, é como se fosse uma orientação, um conselho que Emmanuel nos dá. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Olha como é bonito e como é muito profundo essa frase do nosso querido Emmanuel, incentivando-nos a fazermos algo de bom, incentivando-nos a procurar o bem. Porque todos nós, quando aumentamos a combustão da nossa luz, da nossa chama, ficamos mais ricos espiritualmente, ficamos mais ricos intelectualmente e passamos a ser pessoas mais úteis ao mundo, à sociedade, aos desígnios divinos do nosso querido Jesus. Passamos a ser motivados pelo bem e não ficamos mais naquela oscilação entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. E ele termina dizendo: sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Olha que trecho extremamente significativo. Um trecho que nos faz refletir no presente. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Então, se nós não nos acercarmos de características como a melhoria e o aprimoramento na marcha de cada dia, no trabalho de cada dia, nós vamos anular a oportunidade. É como se nós pegássemos a nossa vela e soprássemos. Vamos apagar a luz.
E com isso, seremos dominados pelas trevas. E não pensemos nós que são somente as trevas da espiritualidade. São as trevas da própria vida que vão nos seduzindo diariamente, iludindo-nos quanto aos nossos objetivos futuros. E com isso, como ele diz, vamos nos impulsionando aos impulsos, né? Vamos nos, coloquei de modo errado, vamos nos direcionando aos impulsos menos dignos e regressando, logo depois à morte do corpo físico, aos mesmos lugares de onde emergimos. E aí, vamos ter que aguardar uma nova oportunidade e começar a subir de novo os degraus da montanha da vida. Olha que bonito. Então, vejam vocês como é importante e muito significativa essa lição para todos nós, porque ela nos permite entender e compreender que o momento presente é o momento mais importante da nossa vida nesse instante. É talvez a vela maior que nós estamos ganhando, com uma possibilidade de iluminar o nosso caminho durante um grande período. Que nós saibamos, através do estudo, do entendimento e da meditação e da reflexão, e usando da razão e do bom senso, e do bom sentimento de amor para conosco mesmo, entender que todos nós carregamos os nossos erros e ainda temos erros. Mas o mais importante é a nossa luta constante para sairmos da sombra da floresta. E mesmo que tenhamos que transpô-la, que nós nos utilizemos da vela, da nossa luz, essa nossa ferramenta preciosa para chegarmos do outro lado, onde encontraremos com certeza o sol brilhando numa paisagem maravilhosa, onde com certeza encontraremos amigos espirituais que nos ajudaram, que torceram e torcem por nós, e que estarão ali para nos abraçar e nos parabenizar pela conquista e pela vitória. Para encerrar, fica a mensagem de novo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus está em João, capítulo 12, versículo 35. Quero, mais uma vez, agradecer a vocês pelo carinho, pela bondade, por estarem aqui conosco neste domingo à tarde, acompanhando o nosso programa. A você que está agora assistindo num outro dia, num outro horário, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua ajuda. E a todos vocês eu peço aí que ajudem-nos na divulgação do nosso canal, ajudem-nos na divulgação da nossa programação. Inscreva-se, ative lá o sininho para receber as nossas notificações. A partir de setembro agora, nós estaremos com uma nova programação nas segundas-feiras, às 20 horas, numa parceria com a FEB TV, e nas quartas-feiras, na continuidade da nossa série Estudo da Doutrina, uma nova parceria com o canal Seridó Espírita, com abordagens muito significativas e muito importantes a respeito da doutrina e também de assuntos muito atuais
da qual estamos vivendo. E em setembro também estaremos aí nas quintas-feiras, às 20 horas, com o nosso primeiro mês espírita virtual do programa Espiritismo e Vida, onde estaremos comemorando os 107 anos do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz, aqui de Pindamonhangaba. Estaremos comemorando 30 anos do Grupo Cair Bar Schutel de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba e comemorando também 142 anos do nascimento de Cair Bar de Souza Schutel, o bandeirante do Espiritismo. Convido a todos vocês para que compartilhem, para que estejam presentes e possam estar conosco nessa nova programação que será incluída de terça e quarta-feira a partir de setembro, que estejam conosco neste primeiro mês espírita virtual do programa. A todos, desejo um bom final de domingo, uma semana repleta de muita luz, para que a escuridão que a escuridão possa se dissipar totalmente e que o nosso caminho seja verdadeiramente iluminado. Daqui a pouquinho, às 20 horas, aqui no nosso canal, o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso querido César Sátiro, lá de Sherbrooke, no Canadá. Daqui a pouquinho, às 20 horas. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.